Muito bem, boa noite. Nós agora estamos todos conectados. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este nosso primeiro encontro online no processo de escuta rumo à primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Hoje nós temos a alegria de contarmos com a presença da professora doutora Maria Clara Bingmer, professora da Faculdade de Teologia da PUC-Rio, que vai falar conosco sobre a caminhada da igreja e da teologia na América Latina. Este nosso encontro quer ser uma motivação para que os estudantes da nossa Faculdade de Teologia e também as professoras e os professores possamos realizar o processo de escuta em breve e enviar a plataforma que foi preparada para a Assembleia, de tal maneira que nós não só nos sintamos parte desta Assembleia, mas que nós, de fato, façamos parte dessa Assembleia dentro de uma igreja sinodal, como sonha o Papa Francisco e como sonhamos todas e todos. Deixo a palavra agora com a professora Ivenise, aqui da nossa faculdade, professora da nossa casa. Ela vai apresentar um pouquinho a Maria Clara e, em seguida, a palavra tem a nossa convidada desta noite. Só um aspecto prático, a Maria Clara vai falar aí em torno de 30, 40 minutos e nós vamos poder interagir com ela com perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo chat. E essas perguntas vão ser enviadas para ela e a Ivanise, em seguida, vai entrar em um diálogo com a Maria Clara. Então, todos e todas que queiram fazer perguntas, é só enviar aqui pelo chat e a gente estabelece esse diálogo. Ivanise, a palavra é tua. Obrigada. Vamos lá. Obrigada, Padre Mateus. Uma honra, Maria Clara, tê-la conosco. Obrigada, querida. Obrigada pelo sempre convite. Uma honra tê-la com a gente. Brevemente eu vou apresentá-la e claro que a biografia que eu tenho aqui de você retrata a sua experiência do currículo Lattes resumida, mas você poderá, à medida que queira, acrescentar algo caso falte aqui na biografia. A professora Maria Clara Luquete Bingmer possui graduação em Comunicação Social pela PUC-Rio, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, com doutorado lá em Teologia Sistemática. O mestrado em Teologia ela fez na PUC-Rio, aliás. É professora titular no Departamento de Teologia da PUC-Rio. Durante 10 anos, ela dirigiu o Centro Loyola de Fé e Cultura, na mesma universidade. Durante 4 anos, foi avaliadora de programas de pós-graduação da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, da CAPES. Durante 6 anos, foi decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia sistemática, atuando principalmente nos seguintes temas: Deus, alteridade, mulher, violência, espiritualidade, trindade. E tem pesquisado e publicado nos últimos anos o pensamento da filósofa francesa Simone Weil. Atualmente, seus estudos e pesquisas vão primordialmente na direção do pensamento e escritos de místicos contemporâneos e da interface entre teologia e literatura. Ela tem inúmeros livros e artigos publicados. Ela é a nossa referência na teologia, nossa mestra, e por isso eu tenho a honra de passar a palavra a ela. E fique à vontade, estamos em casa. Pode falar, Maria Clara, obrigada. Muito obrigada, Mateus e Ivenise, pelo convite, pela acolhida.
e por essa apresentação tão generosa, né? Mas, gente, eu tenho algo a acrescentar. Acho que você acrescentou algumas coisas, né? Não. Então, é um prazer grande também para mim estar aqui com vocês, na PUC de Campinas, falando desse tema que eu acho muito importante para nós, né? Da teologia latino-americana. Eu acho que a gente tem que começar a ficar mais orgulhoso da nossa igreja, da nossa teologia, que nós temos uma trajetória bonita, né? Que começou há não tanto tempo, mas que, bom, na verdade, começou quando começou a colonização na América Latina, né? Ou seja, há mais de 500 anos. Mas esse salto qualitativo de deixar de ser uma igreja reflexo, que refletisse a Europa, e passar a ser uma igreja fonte, essa expressão não é minha, é do padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, o maior filósofo brasileiro, tenho a impressão, né? É um grande pensador. Então, passar a ser essa igreja fonte, né? Produzir seus próprios conteúdos, ficar atenta à sua cultura, à sua identidade, construir a sua identidade, eu acho que é uma coisa para se orgulhar bastante, né? Então, falar sobre isso pressupõe a gente revisitar a recepção do Concílio do Vaticano II no continente, em 1968, por ocasião da Conferência de Medellín. Até aquele momento, não se pode dizer que a América Latina tivesse uma teologia contextual ou própria, né? Os cursos de teologia, as igrejas locais se alimentavam do conteúdo do hemisfério norte, sobretudo da teologia europeia. O concílio foi que abriu as portas para um fazer teológico e também uma autocompreensão de igreja que partisse das realidades locais, né? E lesse o dado revelado a partir do contexto. Então, é assim que, em Medellín, surgiu uma igreja que viu claro que deveria fazer uma opção preferencial pelos pobres, né? Essa expressão não aparece tal qual em Medellín, aparece em Puebla. Puebla meio que referenda Medellín, 11 anos depois. Mas já aparece todo o conteúdo do que significa isso. Caminhar para a margem, priorizar os marginalizados, os oprimidos, a igreja se voltar para os pobres, né? E nasce daí, para respaldar essa opção eclesial, uma teologia, né? Que é a teologia, então, da libertação. Essa teologia, que se identificou com o rosto do continente, abrigou em seu próprio seio a diversidade, apresentando duas linhas mestras, assim. Uma mais econômica e sociopolítica, representada, sobretudo, pelo Brasil e o Peru, né? Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e um grupo grande de teólogos no Brasil. A outra, a mais cultural, a teologia del pueblo, né? Um fenômeno mais predominantemente argentino e também um pouco chileno, em cujo seio o atual Papa Francisco exerceu boa parte do seu ministério sacerdotal e episcopal. Ele foi muito influenciado por essa teologia del pueblo, tendo tido como seu professor o padre Juan Carlos Scanoni, um jesuíta eminente, recentemente falecido. Agora, essa teologia, então, cresceu muito nos anos 70, também se manteve muito forte nos anos 80, mas no final da década de 80, na segunda metade, eu diria, ela começou a sofrer alguns impactos, como críticas vindas do magistério do Vaticano, né? Com duas instruções, uma bastante negativa, outra mais branda, mas que questionava muito o método e questionava também o conteúdo da elaboração da teologia da libertação. Havia preocupação no Vaticano que a teologia da libertação absorvesse os princípios do marxismo. Os teólogos da libertação sempre se justificaram negando isso, né? Eles admitiram que usavam algumas categorias da teoria marxista, mas isso não queria dizer que absorvessem uma concepção materialista ou adotassem uma concepção materialista da história, nada disso, né? Mas foi um momento assim difícil que deu um impacto bem forte em cima da
teologia latino-americana. Inclusive, alguns teólogos foram impedidos de ensinar, de falar em público, de publicar. Algumas publicações foram freadas. Havia toda uma coleção pensada para pensar todos os temas da teologia nessa perspectiva. Eram 50 volumes planejados, saíram apenas 20, né? E, no final da década de 80, em 89, caiu o Muro de Berlim, né? Isso foi um divisor de águas, não só para a teologia, para tudo, né? O mundo nunca mais foi o mesmo, depois de 1989, da queda do Muro de Berlim, da queda do socialismo real, o que fez que ficasse obsoleta quase a expressão terceiro mundo. Nós éramos terceiro mundo. América Latina, Ásia, África, os países não desenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos. Agora, não havia mais terceiro mundo, porque não havia mais segundo mundo, né? O primeiro mundo era o norte capitalista, o segundo mundo era a União Soviética e os países socialistas, e o terceiro mundo eram os países pobres em vias de desenvolvimento, que agora ficavam, só havia um sistema, né? Que era o sistema capitalista e tal. Então, foi uma crise importante, né? Que trouxe uma crise também que impactou aqui na igreja latino-americana, que havia começado a construir um modelo de igreja novo, mais horizontal, mais comunitário, das comunidades eclesiais de base, um método que se baseava naquele método da ação católica, ver, julgar e agir, ou seja, pensar teologicamente a partir da realidade, e da realidade atravessada pelo conflito da opressão, né? E então, evidentemente, houve uma crise que afetou as comunidades, os membros das comunidades, os adeptos da teologia da libertação, mas ela não desapareceu. Gustavo Gutierrez, que é considerado o pai da teologia da libertação, eu ouvi dizer de maneira muito jocosa e bem-humorada e inteligente, como tudo que ele sempre faz, dizer: todo mundo diz que eu sou o pai da teologia da libertação. Se isso é verdade, eu não fui ao funeral da minha filha. A teologia da libertação continua muito viva e por um motivo não muito bom. É porque a pobreza não diminuiu, ao contrário, só fez aumentar. Então, enquanto houver pobres, a teologia estará desafiada a pensar a partir deles, né? Bom, e foi isso que a teologia da libertação fez. Apenas ela alargou o seu leque. Ela não se concentrava mais apenas na pobreza socioeconômico-política, né? Mas também começou a pensar pobrezas antropológicas, né? Que, na verdade, estão muito conectadas com a pobreza socioeconômica-política. E assim, a teologia latino-americana começou a pensar a ecologia, o gênero, a questão racial e étnica, a intolerância diante da diversidade religiosa e, mais recentemente, o colonialismo e a decolonialidade, né? Hoje em dia, levantada a partir da proposta das epistemologias do Sul, a decolonialidade mobiliza muito a teologia do continente, né? Na verdade, eu acho que hoje a teologia da libertação, a teologia latino-americana, mais bem, vive uma nova situação, um novo cenário, desde que o Papa Francisco ocupou a Sé de Roma. Ele, o Papa argentino, né, do fim do mundo, voltou novamente os olhos do mundo para a igreja e a teologia do seu continente. E isso chama a atenção de comentaristas, inclusive de outras latitudes, né? O mundo, a Igreja Universal, voltou a se interessar pelo que acontece na Igreja Latino-Americana. Tem um comentário aqui do periódico América, dos jesuítas, que diz: algo semelhante a uma ressurreição está ocorrendo na Igreja Católica da América Latina, graças ao Papa Francisco. E nesse renascimento, acho que um dos pontos mais importantes é uma nova credibilidade dada à teologia que é feita aqui. Então, a teologia latino-americana está viva, né? E eu queria, então, ver quais são os temas que ela trabalha, né? Trabalhou e continua trabalhando, os principais eixos, né, da sua preocupação. O primeiro são os pobres, evidentemente. Os pobres como conteúdo e como método, né? Na Conferência de Medellín, em 68, a Igreja concebeu um plano pastoral com 3 prioridades, né?
a união indissolúvel entre a fé e a justiça, um novo modo de fazer teologia a partir do contexto e baseado na metodologia ver, julgar e agir, e o surgimento de um novo modelo de igreja, a partir da articulação das bases comunitárias localizadas nas áreas mais pobres do continente, que lia as escrituras, inspirando a partir da vida concreta e devolvendo à vida concreta uma praxis transformadora, né? Essas 3 prioridades foram confirmadas na Conferência de Puebla, na terceira Conferência do Episcopado Latino-Americano, em Puebla, no México, em 79, e passando a ser conhecidas, então, com a terminologia que permanece até hoje: opção preferencial pelos pobres, teologia da libertação, comunidades eclesiais de pobres. Gustavo Gutierrez diz que a teologia da libertação é uma reflexão crítica sobre a praxis, né? Mas também, inseparavelmente, um encontro com o Senhor no rosto do pobre, né? Então, essa interação entre o místico e o ético e o práxico é o que faz, é o que configura a teologia latino-americana. Então, a grande questão, desde o início, é a criação de Deus. E, dentro dela, a humanidade. Nesse momento, então, nesse primeiro momento, desde 68 até 89, por aí, até os anos 90, é muito antropocêntrica essa prioridade da Igreja Latino-Americana. A humanidade que Deus amou, enviou seu Filho e se identificou com os mais pobres e oprimidos. Essa teologia permanece viva. Existem teólogos que continuam lendo e interpretando a realidade com o mesmo pathos e o mesmo ethos dos primeiros anos. E a teologia, então, o elaborar do discurso rigoroso, metodológico, é um ato segundo que se segue ao pathos e ao ethos. John Sobrino talvez seja o que melhor definiu, né, a teologia latino-americana como a teologia que privilegia os pobres, chamando-a uma teologia a partir da misericórdia, que busca entender a misericórdia e o amor, Intellectus Amoris, ele deu esse nome, que é também uma teologia da graça e da libertação. Ele diz que o primeiro despertar da humanidade nos tempos modernos foi o despertar do torpor dogmático, graças a Kant, Hegel e os mestres da suspeita, os filósofos modernos, né? Sua consequência foi a Intellectus Fidei. O segundo despertar do torpor da inumanidade nos ajuda a compreender a necessidade de uma teologia que seja Intellectus Amoris, uma teologia preocupada em tirar pessoas crucificadas da cruz, né? A teologia latino-americana, a teologia da libertação, sempre tratou de ser esse Intellectus Amoris, compreendendo-se como uma teologia a serviço da misericórdia de Deus. E seus destinatários preferenciais sempre foram, então, os pobres. Mas há um outro sujeito e um outro tema importantíssimo que ganha força a partir dos anos 90 na teologia latino-americana, que é a questão da mulher e do gênero, né? Então, e isso vem por causa do fenômeno da feminização da pobreza, né? A constatação, né, uma filósofa, uma pensadora norte-americana foi quem definiu, que cunhou esse termo, feminização da pobreza, a constatação de que um ser humano, quando é mulher e pobre, ele é duplamente pobre. Se é mulher, pobre e negro, triplamente pobre, né? Se é mulher, pobre e indígena, também triplamente pobre. Ou seja, as mulheres, entre os oprimidos, são as mais oprimidas de todos. E, com elas, seus filhos, as crianças, sempre são elas as que cuidam das crianças, né? Então, depois do concílio e depois da Conferência de Medellín, na América Latina, a voz feminina começou a ser mais ouvida. Mas a teologia latino-americana, feita pelas mulheres, nunca se deu de forma idêntica à teologia feminista do Norte. Porque ela nasceu e se desenvolveu inseparável da opção pelos pobres, né? Foi junto com os pobres que as mulheres começaram, nas comunidades de base, a ouvir seu próprio lamento, a elaborar seu próprio discurso, né?
E aí outros temas foram surgindo. A questão do corpo, por exemplo, sempre foi algo de primeira grandeza na teologia feminista, né? Esse corpo dentro da igreja e na sociedade também, mas na igreja de uma maneira contundente, aparece como principalmente masculino. E o corpo sexuado feminino entra como um fator problemático, né? Essa problematicidade é que estimula a reflexão das mulheres, né? E faz com que elas, experimentando em seus corpos a discriminação, o sofrimento, reflitam a partir dele, gerando um novo discurso sobre Deus. Depois, a teologia feminista, no segundo momento, entra no campo mais amplo dos estudos de gênero, sobretudo quando se trata da violência contra as mulheres, dos direitos reprodutivos, da autonomia do corpo. É um campo muito difícil e delicado, eclesialmente falando, mas é um campo importante, né? A teologia feminista latino-americana tem pensado sobre isso, tem dado contribuições. Há muito chão ainda a percorrer, mas passos importantes foram dados. A palavra empoderamento entrou fortemente na teologia feminista latino-americana e tem se tornado cada vez mais importante, né? O empoderamento das mulheres é um fato na sociedade e a teologia feminista tem procurado incorporar isso, reivindicar esse empoderamento e pensar e falar sobre isso. Eu digo que é delicado porque o empoderamento da mulher na igreja implica pensar e falar sobre a questão dos ministérios, que a gente sabe que é um tema extremamente delicado. Tem teólogos que têm aventurado em pensar sobre isso de maneira muito séria e muito profunda, né? Então, eu considero essa questão crucial para o futuro da igreja na América Latina, né? Porque as mulheres são sempre leigas, não têm acesso aos ministérios ordenados, estão longe de tê-lo, né? A Igreja Católica Romana não ordena mulheres e não considera sequer a possibilidade de fazê-lo. Restringe o debate sobre isso, né? Mas, cada vez há mais mulheres que têm uma dedicação integral ao serviço do reino, à igreja, que estão levando a igreja no colo, nas costas. Isso eu ouvi da boca de alguns bispos, na Conferência de Aparecida. Então, Erwin Kreuzler, por exemplo, disse: meus irmãos, nós temos que botar alguma coisa nesse documento valorizando as mulheres, porque se as mulheres vão embora, eu não sei o que vai ser da igreja no continente. Ele se referia à Igreja Católica, evidentemente, ele é bispo católico, né? E, sobretudo, porque nas igrejas protestantes já há ordenação de mulheres. Mas as mulheres têm sido, assim, protagonistas da ação, da dedicação, do serviço. Elas têm levado adiante todo esse projeto da Igreja Latino-Americana e têm assumido ministérios em suas comunidades, né? Ordenando, inclusive, celebrações litúrgicas, que não são eucarísticas, mas são litúrgicas, né? E vivendo de acordo com o modelo de igreja no qual o poder é livremente partilhado e as decisões são tomadas coletivamente. A ocupação desse espaço por parte das mulheres começa a delinear um novo paradigma para a igreja, que é extremamente positivo e muito bem acolhido pelo povo, muito bem acolhido, né? A partir dos anos 90, essas rotas foram se aprofundando e os serviços exercidos pelas mulheres deram um salto qualitativo, né? E passaram a florescer e ser mais visíveis ainda. Em Aparecida, foi reconhecida essa contribuição explícita das mulheres. O documento de conclusões menciona a importância das mulheres em diversos serviços eclesiais, afirmando pela primeira vez, num documento oficial, que elas devem ter acesso a níveis mais altos do processo de decisões da igreja. O recente Sínodo da Amazônia, celebrado em Roma em 2019, examinou atentamente a questão da possibilidade de instituir um diaconado feminino, fez esse pedido explicitamente ao Papa Francisco. O Papa Francisco já tinha criado um grupo que depois não foi muito para frente. Enfim, há um projeto de que se continue estudando essa temática, né? Por outro lado, há uma teologia que vai correndo para frente, apesar digamos, de uma certa lentidão nas decisões oficiais em relação às mulheres dentro da igreja. Estou me referindo à teologia ecofeminista, né? Que deseja o fim de todas as formas de opressão
e que está ganhando força também a nível continental. É um novo campo interdisciplinar, né, que capacita a teologia latino-americana a dialogar com várias áreas de estudos ambientais, filosofia, ciências sociais, direito ambiental. A teologia ecofeminista tem, no fundo, essa afirmação que todos fazemos parte de um corpo sagrado, que é a Terra, vivendo um momento revelador em que a consciência humana desperta para os mistérios sagrados do planeta. A grande protagonista dessa teologia é a teóloga Ivone Gebara, né? E ela afirma que o ecofeminismo hoje é a verdadeira praxis de libertação latino-americana, pois com a destruição do planeta e da natureza, centenas de mulheres e crianças morrem de fome ou de doenças provocadas pelo sistema, que destrói vidas e gera benefícios apenas para algumas minorias privilegiadas. Então, o pensamento ecofeminismo afirma que nem a solução da crise ambiental, nem a questão da opressão das mulheres podem ser tratadas como temas isolados, né? Tem que ser refletido em conexão, porque todo o planeta, toda a criação, tudo aquilo que está vivo está em conexão uns com os outros, né? E o ecofeminismo latino-americano, então, tem firmemente denunciado o ponto de vista androcêntrico e patriarcal, que, entre outras coisas, além de prejudicar as mulheres, prejudicou a reverência à terra, como mãe e doadora da vida. E aí eu vou para o terceiro ponto, que é justamente a ecologia como tema teológico, aí mais amplamente do que o ecofeminismo, né? Que começou com a convicção de que tudo que prejudica os seres humanos também é prejudicial ao planeta, né? E há uma inseparabilidade entre a luta pela justiça e a luta pela natureza e pela biodiversidade. Isso é um componente central nas preocupações teológicas do continente latino-americano hoje. Hoje é ponto pacífico. A causa ecológica é natural, tem connaturalidade com o espírito de libertação da teologia latino-americana. E o que o ser humano tem que ser pensado em comunhão com todo o cosmos, né? O mesmo Deus da vida que privilegia o pobre também revela o estatuto sagrado da criação, que é violada constantemente pela sociedade consumista. Então, a partir dos anos 90 também, a teologia latino-americana advoga, sem cessar, por uma nova aliança cósmica e solidária, rejeitando toda dominação e exploração do planeta. E essa teologia deu base também para o surgimento de uma verdadeira espiritualidade panenteísta, não panteísta, né? Panenteísta, que concebe Deus presente em todas as coisas. O expoente dessa teologia é o pensador brasileiro Leonardo Boff, né, que tem desenvolvido continuamente uma reflexão sobre a ecologia social, o cuidado da terra. E ele diz, eu cito, a ecologia social não tem o meio ambiente como sua única preocupação, se preocupa com tudo, inserindo o ser humano e a sociedade na natureza. Os problemas da vida estão todos conectados entre si. Então, é preciso haver uma coalizão de mentes e corações imbuídos de uma responsabilidade universal, com valores e princípios de ação imprescindíveis para uma outra ordem mundial. E, para isso, ele propõe que, junto com a razão instrumental, e até mais importante que ela, há que resgatar a razão sensível e cordial. Então, é todo um esforço de conversão ecológica e elaboração de uma ecologia integral que inclui, supõe, uma contemplação do mistério do cosmos, que não deve ser vista apenas como uma preocupação ascética, nascida do lazer, mas como a expressão de uma preocupação ética primária, devolvendo o cosmos aos homens e mulheres que foram espoliados deles. Então, essa restituição acompanha uma luta de dar pão aos famintos, teto aos desabrigados, água aos que têm sede. Cada uma dessas ações implica restaurar um pedaço do cosmos, do planeta, para aqueles que foram e são dele privados. O respaldo oficial, eclesial, a essa ecoteologia, facilmente se pode perceber, é a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, de 2015, um documento que, a meu ver, marca o início de um novo capítulo da doutrina social da Igreja, que foi celebrado não só dentro da Igreja, mas por intelectuais do mundo inteiro, inclusive agnósticos, ateus, como o filósofo Edgar Morin, na França e tal.
Terceiro ponto, né? Quarto, desculpe, né? Diversidade e diálogo. Então, a América Latina é conhecida como o maior continente católico do mundo. Ainda assim, a sua identidade religiosa é e sempre foi multicultural, né? A religião, nessa parte ao sul do mundo, já aconteceu como um fenômeno multicultural e pluralista. Então, pensar e falar de Deus ao sul do Equador significa perceber que, quando os colonizadores chegaram à América Latina, não encontraram um vazio religioso, encontraram os povos originários que tinham divindades e acreditavam em forças transcendentais e que não era tão simples assim obrigá-los a entrar na nova religião que se apresentava, né? As tradições dos povos indígenas eram tão antigas, ou até mais, em alguns casos, das tradições que os colonizadores traziam, né, em nome dos reis e rainhas de Portugal e Espanha. Então, houve um choque entre essa diversidade religiosa, as questões teológicas e pastorais situadas nessas origens continuam a representar um peso sobre a consciência e o desenvolvimento do cristianismo latino-americano. A América Latina tem mais de 300 povos indígenas ou grupos étnicos, representando cerca de 20 milhões de pessoas. Na Guatemala e na Bolívia, eles são a maioria da população. Hoje, no Brasil, graças ao CIMI, então, ponto para a Igreja Católica, o número se aproxima de 1 milhão de pessoas, porque já chegou a muito menos que isso, né? Oriundas de diversos grupos representantes de minorias espalhadas pelo país, sendo que algumas delas chegam a ter apenas cerca de 100 membros, e há povos que ainda não fizeram contato com a civilização. Então, é um mundo, um universo, né? Então, mesmo entre os povos indígenas cristianizados, digamos assim, um processo intenso de sincretismo permaneceu em todos os aspectos das suas vidas. As suas vidas comunitárias, a forma de governo interno, incorporaram as crenças e as práticas ancestrais. E as expressões da sua identidade comunitária frequentemente coincidem com celebrações religiosas, refletindo, por um lado, uma assimilação do cristianismo, mas também marcadas pelas cosmovisões dos ancestrais dentro de todo um horizonte de sincretismos. Nos Andes, por exemplo, a Virgem Maria é frequentemente identificada com a Mãe Terra, com a Pachamama. O trabalho de antropólogos e teólogos renomados no México mostra elementos de síntese entre o culto à Virgem de Guadalupe e a cultura náhuatl, indígena. Tudo isso demonstra que o diálogo interreligioso, bem ou mal conduzido, não é um fenômeno novo na América Latina. Mesmo no catolicismo aparentemente sólido e majoritário, sempre houve esse grau de pluralidade religiosa. E isso é verdade nos países hispânicos da América e, mais ainda, no complexo do Brasil, onde há uma tríplice matriz. É a portuguesa, católica, é a dos povos originários e a africana, né? É afro-ameríndia. Então, no decorrer de 4 séculos, os europeus trouxeram milhões de africanos da África para a América. Aqueles que sobreviveram, não mais do que a metade, sofreram um processo de aculturação. No entanto, eles continuaram a guardar as crenças e tradições religiosas que professavam. Os cultos religiosos de origem africana serviram como espaço privilegiado para salvaguardar a identidade dos afro-brasileiros, que podem ter dado o nome dos santos católicos aos seus orixás, mas, na verdade, continuavam cultuando os seus orixás. As religiões africanas tradicionais mantiveram suas culturas através da reinterpretação de suas formas, renomeando os seus deuses locais, simplificando os seus rituais, e foram capazes de afirmar os valores do povo africano sobre novas circunstâncias sociohistóricas. Então, uma nova identidade afrodescendente foi criada em configurações mais ou menos vinculadas à identidade africana. Isso aconteceu mais no Brasil, evidentemente, e em Cuba, né? Porque foram, no fundo, os últimos países que aboliram a escravidão, né? Cuba em 1820, o Brasil em 1888. Então, a longevidade, né? A permanência, né? É por uma causa, infelizmente, muito triste, né?
A escravidão é uma marca difícil de sanar, e ela está presente no Brasil, a gente pode constatar isso com toda facilidade, em Cuba também, né? A população foi reconfigurada na mestiçagem colonial, na medida em que os homens brancos, portugueses ou espanhóis aproximavam-se sexualmente das mulheres africanas e faziam filhos. Então, uma nova população mulata surgiu como sinal visível da síntese cultural. A abolição, entre aspas, da escravidão no Brasil não acabou com as perseguições que continuam acontecendo, mais esporadicamente do que antes, mas continuam, os terreiros, né? Com o crescimento exponencial do neopentecostalismo, muitos terreiros têm sofrido outra vez, né, discriminação, sendo agredidos, destruídos e tal. Essas perseguições estão, obviamente, conectadas às questões raciais também, né? A religião e a raça. No caso dos descendentes indígenas e africanos, o problema, a diferença da cultura e a tradição religiosa está também ligado à pobreza. Racismo e a opressão social, e é por isso que elas são uma questão de interesse crescente para a teologia da libertação, né? Nas primeiras décadas da teologia da libertação, não houve muita produção com o diálogo com as outras religiões, né? Mesmo os teólogos que se preocupavam com o tema da religião popular, que ficavam dentro das religiões majoritárias, históricas, do catolicismo, do protestantismo histórico, né? A religião popular ficava meio na sombra, né? E havia uma tentação de purificar a religiosidade popular dos seus aspectos, dos seus elementos de alienação e tal. Existem vários exemplos dessa tendência nas obras primeiras da teologia da libertação e mesmo presentes no documento de Puebla ainda, né? O documento de Puebla, por exemplo, tem um parágrafo que diz: por falta de atenção dos agentes de pastoral e por outros fatores complexos, a religião do povo mostra, em certos casos, sinais de desgaste e deformação. Aparecem substitutos aberrantes e sincretismos regressivos. 79, isso, né? Mas depois, né, foi acontecendo, então, um olhar mais respeitoso e aberto e dialogal com as religiões dos povos originários, dos povos africanos e afrodescendentes e com a diversidade, então, religiosa, né? Na verdade, a teologia da libertação deu o passo decisivo para voltar sua atenção para a religião popular através da inserção de comunidades religiosas e agentes de pastoral no mundo dos pobres. Então, aí, esses agentes começaram a perceber a riqueza que havia na cultura religiosa do povo e a entrar de uma maneira respeitosa e aberta no diálogo com eles, né? Esses momentos foram decisivos para o desenvolvimento de uma espiritualidade da libertação, com um movimento de abertura e diversidade. Apareceu o conceito de macroecumenismo, né? Que era e diferenciava, então, o ecumenismo do diálogo interreligioso, sendo esse identificado com macroecumenismo, na esteira, no fundo, do Concílio Vaticano II, que, com o decreto Nostra Aetate, abre, né, os olhos da Igreja para a necessidade do diálogo com as outras religiões, né? Então, desse modo, cada singularidade, cada tradição religiosa vai sendo valorizada e o diálogo se torna possível. A paixão comum pela salvação e pelo reino de Deus se torna um exercício na promoção da compaixão, buscando a vida e afirmando justiça para todos. É a bonita frase do teólogo alemão Johann Baptist Metz, né, que chama essa busca compassiva do coração da identidade teológica, dizendo: o discurso sobre Deus só pode ser universal ou significativo para todos se no centro ele traduzir um discurso sobre Deus sensível ao sofrimento dos outros, né? Finalmente, a decolonialidade e as epistemologias do Sul, eu vou chegando ao fim, né? A teologia latino-americana, então, hoje está provocada a se descolonizar, ou pelo menos a criticar a matriz cultural do poder colonial que a configurou, né? Amplia, assim, essa
decolonialidade, essa vista teológica decolonial, abrange todos esses aspectos que nós falamos antes, porque todos são consequência de um colonialismo, né? Assim, a teologia vai ampliando o seu horizonte epistemológico e possibilita outro olhar no campo teológico sensível a todas as causas de grupos marginalizados e silenciados, né? E a categoria Epistemologias do Sul, que é usada pelo pensador português Boaventura Sousa Santos, também pelo teólogo espanhol, né, Tamayo, Juan José Tamayo, né, vai sendo cada vez mais um instrumento que implica uma percepção do mundo como epistemologicamente diverso. O Sul, agregado ao termo epistemologias, é concebido metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos que denunciam a supressão dos saberes, valorizam os saberes que resistiram com êxito, investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos, né? Os 50 anos do movimento teológico acontecido na América Latina, em 2018, serviram para contribuir para a construção dessa epistemologia do Sul, que consiste em aprender que existe o Sul, né? Isso pode parecer óbvio, mas não é, né? Em termos do saber e da ciência e do conhecimento universal. Aprender a ir para o Sul, aprender a partir do Sul e com o Sul. Então, o confronto entre o pensamento hegemônico, branco, europeu, patriarcal, com a ideia de que o conhecimento é interconhecimento, faz emergir o que o mesmo Boaventura Sousa Santos chama uma ecologia de saberes. Nessa ecologia da diversidade epistemológica, a teologia pode e deve entrar e, desde aí, cooperar com outros parceiros e interlocutores para a transformação do mundo. Então, as epistemologias possibilitam a realização de uma teologia decolonial, que é intercultural, interreligiosa, hermenêutica, feminista, ecológica, ético-prática, simbólica, anamnética, utópica, econômico-política. Assim vem acontecendo com a teologia latino-americana, que vai refletindo sobre a revelação cristã a partir de questões e práticas emancipatórias e vitais. É isso, né? E a praxis, que desde o início aparece como central para a elaboração da teologia latino-americana, permanece um elemento fundamental para o mundo em que vivemos, que é tão epistemologicamente diverso e plural. O pensar e o saber na atualidade estão situados nas antípodas de posturas hegemônicas ou excludentes. Por outro lado, cada vez mais emergem e se fazem ouvir as vozes de minorias sempre silenciadas ao longo da história, trazendo questões novas e desafiantes para o pensar sobre a fé. A teologia latino-americana, que sempre se autocompreendeu como teologia pública e desejou ocupar o espaço da secularidade e irmanar-se com outros parceiros diante das grandes questões da humanidade, continua fiel a essa intuição primeira, na abertura à diversidade e ao diálogo, e no serviço da construção do reino de Deus no mundo. Obrigada. Nossa, Maria Clara, a gente que agradece imensamente por toda essa sua explanação e fundamentação. Ai, que alegria poder ouvi-la e dessa forma que nós sempre ficamos encantadas, mas racionalmente nós temos aquela cobertura de fundamentos, de epistemologias, e que você nos traz essa esperança de estarmos enraizadas e que o nosso pensamento ele seja racional, sentimental, utópico, ecológico, como você bem aponta. E eu tenho algumas perguntas para te fazer, e algumas aqui eu vou ler, inclusive depois eu vou pedir para, acho que o Padre Mateus, que eu vi que tem um aluno fazendo uma pergunta sobre pandemia, e eu vou ler porque eu tinha pensado em perguntar para você sobre as mulheres e a pandemia também, mas aí eu vou ler pergunta do chat, e você prefere que eu faça 3 perguntas e você responde e faz Melhor.
É melhor, né? não é? Acho que é Para melhor, ficar mais né? prático? Eu vou fazer, Eu escrevo aqui para não esquecer. Tá. Eu também escrevi e eu vou ler para você, para a gente se organizar. Mas a gente também tem essa pegada meio prática, então vamos fazer 3 e você junta para responder. Tá bom. Tá bom? Bom, eu vou fazer a primeira pensando o contexto atual. E depois eu vou para a Assembleia Eclesial, tá bom? Para você poder, acho que, ver o momento atual. Essas duas são bem contextuais. E eu vou juntar, nós temos 4, em função do tempo, 2 eu acho que são mais assim fundamentais para pensar o que você disse no início. Eu vou fazer essas 2 primeiras e depois as 2 mais contextualizadas. Fica mais um método ver, julgar, agir aí nas perguntas. Primeiro, podemos afirmar que a interação mística, ver Jesus no rosto do pobre, a praxis, que é a libertação, e a ética, a luta pela justiça, formam um paradigma epistemológico próprio da teologia da Igreja Latino-Americana? É próprio nosso? Primeiro. Bom, aí vem então a questão eclesiológica. Isso é muito certo. Sem as mulheres, podemos fechar a igreja. O Dom Moacir Grec me disse um dia que era para eu escrever que assim, ele não estaria na Amazônia, em Rondônia, se as mulheres não estivessem lá no meio da cheia e atravessando de barco os rios. Ele falou, eu não sou nem bispo sem elas. Bom, pensando em uma igreja participativa, sinodal, como podemos assegurar o devido espaço para as mulheres dentro dos grêmios de decisão da igreja? Esse grêmios eu achei interessante a pergunta. Vem aí, da decisão da igreja. E aí eu vou lá na questão da Assembleia e da pandemia. Pensando na Assembleia Eclesial, uma possibilidade ímpar para que a igreja se entenda em sua pluralidade e diversidade, em sua riqueza, como podemos vislumbrar caminhos plurais e diversos em uma América Latina cada vez mais urbana? Então, aí mais a teologia no mundo público e urbano, né? E a última que eu tenho pelo chat, que eu tinha visto, eu não guardei os nomes, a última acho que é do Islã. A pandemia se tornou um novo paradigma pastoral para um tempo de mudanças, capaz de interagir com o mundo de hoje. Portanto, devemos voltar o nosso olhar para a crise na saúde, onde a sindemia expôs profundamente a nossa vulnerabilidade, alterando o nosso modo de ser na sociedade? Então, aí tem a pandemia e sindemia. Vou aprender um novo... Tem infodemia hoje, infodemia, então, a questão da pandemia. Apareceu mais uma no chat, e aqui você quer responder as 3 e a gente fecha com aquela depois, ou você quer já a última? Você prefere? Pode dizer a última aí, a gente vai. Isso, a última ela é bem assim conclusiva, veio pelo chat também. Em face das questões levantadas, convém discutir como a mulher, obra divina que integra a criação, tem estabelecido diferentes relações sociais ao longo da história, à luz da teologia feminista, procurando a compreensão a partir do prisma católico da participação feminina no tecido teológico, buscando destacar nessa perspectiva seu rompimento com a submissão imposta pelo patriarcalismo. Essa, então, seria a última. Nessa daí, eu queria acrescentar até o tecido teológico, quando você fala, na razão instrumental. Me parece um pouco difícil para muita gente a perspectiva de pensar a mulher negra, indígena, pobre, essas perspectivas que você apontou também, eu acabei colocando numa pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que é aí. O prisma católico da participação feminina, na perspectiva dessas mulheres que são as últimas, são as ocultas e excluídas, mas que fazem tudo na igreja. Então, como é esse rompimento com essa submissão imposta pelo patriarcalismo? Ainda eu acrescento esse patriarcalismo branco, né? Seria isso, Maria Clara. Fica à vontade agora, que é um panorama com muita coisa. Bom, vamos ver se a gente consegue atender a todas as perguntas. Vamos tentar. Vamos brevemente, que também, né, se a gente for fazer uma conferência sobre cada uma, não saímos daqui hoje.
Então, quanto à primeira, me parece que sim, que esse paradigma da teologia latino-americana tem essas três pontas, esses três eixos: mística, praxis e ética. Na verdade, que não é nenhum ovo de Colombo, não é nenhuma reinventar a roda, na verdade, porque isso é o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo tem a profunda experiência mística, tem essa experiência mística que transborda e cria e confirma um sistema de valores, portanto, uma ética, e se concretiza numa praxis, na verdade, né? Então, o cristianismo, sem algum desses elementos, ele se desvirtua, acho que perde, né, a sua característica. E eu acho que a teologia latino-americana resgatou isso muito bem, né? Resgatou de maneira muito feliz essa tríade, que é realmente configuradora do modo de fazer teologia que se consagrou e que se firmou aqui na América Latina, e que, na verdade, teve repercussões fora do continente também, né? A teologia da libertação foi muitíssimo estudada nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na Ásia, na África, né? Teve repercussões fora do continente, porque se sentia que ali estava uma nova síntese que dizia as coisas fundamentais de uma maneira nova, né? E até hoje, por exemplo, quando eu tenho algum evento internacional, e sobretudo nos Estados Unidos, né? As pessoas falam do meu livro que eu escrevi junto com a Ivone sobre Maria, né? É um livro que continua a ser lido nos institutos de teologia, nas classes, nas universidades dos Estados Unidos, norte-americanas. É interessante ver isso, né? Então, é algo que permanece uma marca, né, da teologia latino-americana. E que acho que, com esses novos eixos, esses campos que foram alargando o leque, né, do objeto dessa teologia, isso foi se enriquecendo, né, e ganhando mais consistência. Então, quanto à primeira pergunta, isso, né? Então, a segunda falava do desejo de construir uma igreja participativa e sinodal, né, apontando para o sínodo, né? E essa sinodalidade que vem sendo uma característica assim muito central na maneira de pensar a igreja e tal. Eu tenho a impressão que quanto mais nós incluirmos novos sujeitos, né, novas vozes no nosso pensar teológico, mais caminharemos para essa igreja participativa e sinodal, né? Então, o discurso teológico dentro, sobretudo da Igreja Católica, né, vindo da hierarquia, é importante. Inclusive, o magistério é uma das instâncias da tradição, mas não é a única, não é a única, né? A tradição eclesial tem várias instâncias: a liturgia, a patrística, a teologia, o sensus fidelium, né? Então, tudo isso tem que ser realmente incorporado. Essa diversidade enriquece, né? E, evidentemente, né, sempre pensando e procurando fazer uma síntese onde a identidade cristã esteja presente de maneira sólida, né, positiva, mas que também integre a riqueza da diversidade, né? E me parece que esse caminho sinodal é isso, né? Porque a sociedade não nem pode ser completamente homogênea, né? Então, a sociedade reflete essa diversidade da criação. Deus cria, né? E o Espírito sopra e faz coisas novas acontecerem. A teologia tem que levar isso em conta, senão ela vai falar cada vez mais para meia dúzia de pessoas, e não é possível, nós não queremos isso, né? Queremos estar ao lado dos outros saberes, das outras forças, lutando as lutas fundamentais da humanidade, que são justiça, paz, né? Respeito, todas essas coisas. Então, me parece que uma igreja participativa e em processo de sinodalidade tem mais condições de responder a essa utopia, né, do reino, que é maior que a igreja, né? O projeto do reino é mais largo do que a igreja.
Sobre a Assembleia, né? Eu acho que a Assembleia está sendo uma coisa muito importante, inclusive a decisão do CELAM. Eu participo de um grupo de conteúdos e de um outro grupo de gestão de conhecimento, então tenho ouvido bastante os comentários do processo de preparação. A decisão de não criar um tema novo, fazer uma coisa nova, mas resgatar a Aparecida, porque parece que ainda tem muita coisa que ainda não foi assimilada, né? O Papa faz questão, e também o Sínodo da Amazônia, trazer para dentro e realizar esse processo de escuta. Eu acho isso fundamental. E nas diretrizes do processo de escuta, nas orientações, tem coisas muito importantes. Quer dizer, não é fazer workshops, não é dar conferências, não é ouvir realmente, escutar. Né? E escutar o maior número de segmentos do povo de Deus possível, né? Por-se a escuta. Né? Então, eu acho que se a igreja na América Latina realmente se puser à escuta, né, de todos esses segmentos do povo de Deus, eu acho que novos caminhos vão aparecer. Né? A pergunta menciona numa América Latina cada vez mais urbana, é verdade. Né? O crescimento urbano é grande na América Latina e muitas vezes não é ordenado, é desordenado. As periferias das grandes cidades incham com a migração interna. Agora, com as migrações externas, que também estão chegando aqui, não vivemos ainda as situações tão dramáticas como nos Estados Unidos e na Europa, né? Onde tem milhares de imigrantes diariamente batendo as portas do mundo desenvolvido, sonhando o sonho americano, mas já temos uma quantidade expressiva de venezuelanos que está vindo para cá, que vão para diversos países, né? Enfim, há migrações também externas, né? E tudo isso, então, vai implicando nessa realidade de uma América Latina mais urbanizada, mais urbana, repensar a organização eclesial. Né? Então, o modelo paroquial é bom em certos contextos, mas não necessariamente ele é adequado em outros. Né? O contexto da cidade, às vezes, reclama mais modelos de aglutinação que não se regem por proximidade geográfica, como, por exemplo, nas zonas rurais. Né? Então, eu, às vezes, não conheço o habitante do mesmo edifício onde eu moro. Desço com ele no elevador, não sei o nome, não sei quem é, mas vou me reunir no outro lado da cidade com um grupo com que eu tenho afinidade, com que eu tenho sonhos em comum. Então, tudo isso eu acho que... Bom, além disso, os problemas mais, assim, que agridem mais as cidades latino-americanas, o maior de todos, o das drogas, que vem junto com a violência urbana, né? Eu acho que esses dois problemas são, assim, imensos, e a Assembleia, certamente, colocando-se à escuta, vai poder escutar e pedir a inspiração do Espírito para lidar com tudo isso. Né? É uma esperança. Eu acho que esse desejo de se colocar à escuta traz muita esperança, né, para o que vai acontecer na Assembleia. Bom, meu querido aluno Islam fala da pandemia e da sindemia. Bom, então, a pandemia, infelizmente, eu faço uma força para não ser pessimista. Né? Meu amigo Frei Beto sempre diz, deixemos o pessimismo para tempos melhores. Né? Vamos ser otimistas e esperar. Mas eu tenho muito medo de que o novo normal volte a ser o antigo normal piorado. Né? Para que não seja... Né? As pessoas estão fissuradas em viajar. Os voos estão repletos. É uma coisa isso. Eu não entendo, sinceramente. Minha filha mora na França, está há 2 anos sem vir aqui. Nós estamos tomando o maior cuidado. Bom, e a questão de uma filha ver os pais que estão envelhecendo, trazer o filho, o neto. Mas é uma coisa que esse ano, e até agora ainda não conseguimos tomar a decisão de fazer isso. E as pessoas, como se não houvesse amanhã, vão para resorts, e não sei mais o quê, e pousadas. Isso. Impressionada, quer dizer, será que ninguém aprendeu nada? Né? Então, quer dizer, na verdade, o que o Islam diz da pandemia, que na verdade é uma sindemia, a pandemia deslanchou um processo de revelação de várias outras doenças, né?
que estão contribuindo para que a pandemia se arraste. Então, por que no Brasil a gente ainda não conseguiu ir para frente? Tirando os problemas políticos da vacinação e da demência dos governantes, né? Me parece que em boa parte também é isso, porque as pessoas se aglomeram, vão a shopping, deu uma aberturinha, está todo mundo junto, bebendo, dançando. Bom, então, o nosso estilo de vida, né, não se regenerou ainda, ou não está num caminho de realmente entender que tem que mudar, que tem que se converter para proteger as gerações futuras, né? Então, ainda, quer dizer, uma coisa que é tão bonita, a vacinação não é para mim. As pessoas viram sommelier de vacina. Não quero tomar Coronavac, quero procurar a Pfizer. Só vou me vacinar quando encontrar a Pfizer. Isso é ridículo, porque a imunização não é pessoal, individual, é coletiva. Quer dizer, vacinar-se é um ato de amor, é um ato de solidariedade, mas parece que a maioria das pessoas não se ligou ainda nisso, né? Então, a pandemia, por um lado, ela nos deu uma oportunidade de parar. A gente era como um carro de alta velocidade indo contra um muro, né? Então, a gente teve que freou, né? Mas depois começou a desfrear. Então, isso revela que, na verdade, a pandemia descortinou a obscena desigualdade social das nossas sociedades, né? A pobreza se radicalizou, pessoas que não têm o que comer, a fome se alastrou, tudo isso aconteceu também. E também a falta de consciência e a falta de responsabilidade das pessoas com o planeta, com a vida dos outros, com a saúde coletiva, e tudo isso revela uma sindemia, né? Nesse ponto, eu acho que nós, assim, a igreja, né, enquanto igreja, tem uma responsabilidade imensa, né, de conscientizar os fiéis, meu Deus do céu, eu fico tão triste quando eu vejo padres dizendo barbaridades, que tem que abrir os templos, de como que abre não sei quem, não abre. É muito perigoso em certas circunstâncias. A abertura tem que ser muito gradual, muito progressiva. O cardeal Tolentino falou uma coisa fundamental: é uma oportunidade imensa que nós temos de investir mais na igreja doméstica, nas casas. Assim começou o cristianismo, nas casas, né? Não havia templo. Depois é que foi para o templo. Então, se os templos estão fechados, não quer dizer que a igreja desapareça. Não, ela continua nas casas, as celebrações litúrgicas, e nós temos à nossa disposição toda essa rede, todo esse mundo virtual que incita a nossa criatividade. Não é a mesma coisa? Claro que não é, né? Mas é o que é possível e o que é sadio de fazer. Então, Ivan, a sua pergunta é muito grande e certamente eu não a respondi inteira, mas disse o que me ocorreu, né? Bom, depois, a outra pergunta, a mulher, que é essa obra divina, né? E como que eu vejo esse processo das relações ao longo da história, o rompimento com o patriarcalismo, né? Então, a fala da Ivone Gebara na sua terra, achei muito inspiradora, né? Ela disse: o feminismo nasceu de um lamento coletivo, é isso, né? Não é a briga de mulheres insatisfeitas que queriam inventar moda, não, né? É um lamento coletivo pelo lugar de invisibilidade onde as mulheres foram colocadas e como elas foram expropriadas e meio que expulsas do centro do sagrado, do religioso, que foi nomeado apenas com nomes masculinos, né? Então, a Ivone se mostrava até otimista, esperançosa, porque ela disse: acho que nós estamos vivendo um processo de volta à casa da mãe, né? Isso. Toda essa coincidência do crescimento do feminismo e da terra como mãe, né? Eu tenho trabalhado um pouco isso, né? A corporeidade feminina tem uma analogia fundamental com a corporeidade da terra, né? Então, a consciência ecológica, então o ecofeminismo traz isso, a consciência ecológica e a consciência da mulher, a consciência de gênero, tem que ir juntas. Eu tenho esperança que as mulheres vão conseguir acessar esse bloqueio patriarcal, e não é para excluir os homens absolutamente, né? É para trabalhar juntos, é para viver juntos, é para se amar na sua diferença, é para colaborar, é para construir juntos o reino de Deus, né?
Agora, para construir juntos esse reino de Deus e superar esse antagonismo, esse domínio patriarcal, há que fazer um discurso que denuncie, né, esse patriarcalismo. Eu acho que isso tem sido feito na teologia, nos estudos bíblicos, né, mostrando como essa nomeação patriarcal de Deus tem sido daninha em muitas coisas. Não vamos agora ficar brigando e dizendo, não, nem calando a boca das pessoas quando elas dizem Pai Nosso, absolutamente, não é nada disso, né? Mas é entender que isso não implica que Deus seja homem. Né? Deus não é homem. Deus é transcendente. Né? Justamente, Israel fez um trabalho danado para chegar no monoteísmo. Deus não tem sexo, não desce à terra, não copula com os mortais, não faz semideuses, não é como os deuses da mitologia grega ou os deuses que se identificam com os astros. O Deus de Israel é transcendente. Né? Então, homem e mulher, e os relatos da criação são tão bonitos, sobretudo o sacerdotal, mas também o javista. Né? Quer dizer, criou-os macho e fêmea, homem e mulher, criou-os plurais, criou-os na pluralidade. Né? Eu acho que a gente não deve se cansar nunca de voltar a esses textos e trabalhá-los no sentido de abrir caminhos realmente para essa diversidade entrar cada vez mais no discurso teológico. Né? E, finalmente, a última, né, as mulheres, o rompimento com a submissão. Claro, é isso que se quer. Né? O lamento coletivo é isso, né? Uma submissão imposta, e a mulher deseja romper com isso. Minha experiência pessoal é que, pelo menos dentro da Igreja Católica, o confronto direto não resulta muito. Né? O que tem que se fazer é preparar-se, estudar, formar-se bem, né? E ocupar os espaços que se apresentam. Ocupá-los bem. Né? E, a partir daí, dessa evidência, porque é uma evidência, né? Quer dizer, não sei, uma mulher que tem um doutorado em teologia, quem é que vai discutir que ela não tem? Ela tem? Na mesma universidade onde estudaram os senhores bispos, né? Então, isso é um fato concreto, um dado concreto. Né? Evidentemente que não existe só a vocação teológica dentro da igreja. Outras mulheres têm que se capacitar naquilo que elas fazem, né? Ser agentes de pastoral, formadoras, psicólogas, né? Acompanhamento espiritual, uma coisa super necessária hoje na igreja. Né? Eu, quando a primeira vez que fui convidada para dar um retiro para uma congregação religiosa feminina, Leonardo Boff, que ainda era franciscano, me convidou. Né? E eu disse, bom, tá bom, porque eu estou com muita coisa, você poderia ir, são mulheres e tal. Depois ele voltou de orelhas baixas, elas não aceitaram, não quiseram, queriam ele. Bom, tempos depois, o padre Beoso, um querido amigo, me convidou para pregar um retiro para o clero de Lins. Eu hesitei muito em ir. Eu disse, fui, foi uma experiência excelente, foi muito bem aceita, foi uma experiência ótima. Então, acho que tem que romper esses tabus. Né? Às vezes você ouve algumas coisas que são bizarras. Né? Na avaliação final, muitas coisas favoráveis e tal, mas um mais idoso disse, pois eu no começo não queria vir no retiro, porque a senhora não tem experiência sacerdotal, a senhora tem experiência de uma mãe. Eu falei, olha, não é só de uma mãe que eu tenho experiência, não, tenho experiência de uma mulher. Antes de ser mamãe, eu sou uma mulher, etc, etc. Não. Mas, então, porque é um fato, é um dado novo, né? Que às vezes assusta um pouquinho, sobretudo as pessoas de mais idade. Mas eu acho que ocupar esses espaços, romper esses bloqueios é importante. Né? E aí você cria um fato eclesial, um fato eclesiológico. E ninguém mais pode discutir sobre isso, que são evidências, são coisas concretas. Né? Então, seria isso que eu teria a dizer. Agradeço muito as perguntas, muito estimulantes. Muito bem. Eu acho que nós estamos quase sem palavras para expressar a nossa gratidão pela sua presença entre nós nesta noite, Maria Clara. Eu me lembrava aqui de duas coisas. Por um lado, me lembrei há pouco da Soter, em que não teve jeito de não se emocionar naquela noite dos 50 anos da Teologia da Libertação,
Eu confesso que, sentado nesta mesma cadeira, de frente a esse mesmo computador, as lágrimas caíam, porque foi lindíssimo. Foi muito bonito, muito bonito. E depois, como não se emocionar com Ivone Gebara? Foi aquilo ali, nós víamos uma teologia que não é construída sobre nuvens, mas é uma teologia do Espírito e uma teologia que tem o pé na igreja, uma teologia que está no chão da igreja, né? E dentro desse processo que nós queremos fazer aqui na Faculdade de Teologia da PUC Campinas, justamente é fazer teologia no chão da igreja. A teologia como ciência especulativa distante da realidade eclesial, ela acaba perdendo seu sentido. Por isso a teologia está muito vinculada à igreja, mas a igreja entendida como unidade viva de fé que segue o seu Senhor. Então, nós queremos agradecer muito a sua presença. E o segundo momento que eu queria lembrar é quando você comentou, estamos indo para a casa da mãe. Eu acho que a Ivone realmente tem razão na sua esperança. Se nós olhamos para as Olimpíadas, a mulherada brasileira deu um baile nos homens. Deu um show, deu um show. Show mesmo. É um show. As mulheres, esse ano, as medalhas são quase todas delas. Isso é lindo. É isso aí. E, se me permite, só um comentário. Eu gostei muito dessa sua observação. Vendo a Rebeca ganhando ouro, então, depois foi entrevistada a mãe da Rebeca, uma mãe solo. Criou 8 filhos sozinha. 8. Então, eu acho que a gente, qualquer dia desses, vai ter que reivindicar um monumento à mulher desconhecida, porque ela, essa é boa. Não vai mais para frente. É isso mesmo. Mas é verdade. E é tão bonito que aqui a nossa faculdade, os nossos estudantes são todos candidatos ao presbiterato, e que bonito, dentro desse processo de escuta, nós trazermos uma realidade que muitas vezes é distante dos nossos seminários, muito próxima nas nossas pastorais, que é a realidade das mulheres. E que bonito agora, a semana que vem, aí eu já aproveito, convido todos os nossos participantes, semana que vem, na próxima terça-feira, dia 10, também às 6 horas da tarde, nós vamos encontrar com o professor Neide Souza, da PUC São Paulo, que vai fazer um percorrido histórico de Medellín a Aparecida, também como motivação para, daqui 2 semanas, nós realizarmos o nosso processo de escuta. Como a Maria Clara disse a nós nesta noite, a escuta é com todas as instâncias eclesiais e quanto mais, melhor. E uma faculdade de teologia católica é uma instância eclesial, então vamos fazer esse processo de escuta também entre nós. Então, para encerrar essa noite, Maria Clara, muito, muito obrigado. E Venise, muito obrigado pela sua mediação. No final das contas, a técnica nos ajudou. O Sandro, que operou essa plataforma para nós, muito obrigado também, Sandro. Obrigado a todos e todas pela presença. E nos encontramos terça-feira que vem, dia 10, às 6 horas da tarde, aqui de novo no Webex, com o professor Ney da PUC São Paulo. Certo? Pessoal, muito obrigada a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Matheus. Obrigada, Denise. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo, Maria Clara. Tchau. Tchau, Matheus. Tchau, boa noite. Sandro e meninos. Obrigada. Tchau, tchau.